Olá, tudo bem? Seja bem-vindo às Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. É uma bênção estarmos juntos aqui nessa noite para estudarmos a Palavra de Deus. E nós vamos dar sequência ao estudo de 1 Crônicas, falando hoje sobre o capítulo 28 de 1 Crônicas, quando Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Quero com você agora orar para que a gente receba de Deus a orientação, a iluminação necessários para que nós possamos estudar a sua palavra. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite e pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos juntos a tua palavra. Conduz cada momento, pensamento, palavra desse encontro. Ajuda-nos, ilumina o nosso entendimento para que possamos entender corretamente a Escritura Sagrada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra aí a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28. Nós estamos já chegando, né, aos momentos finais do primeiro livro de Crônicas. E você que tem acompanhado as Segundas da Palavra, a gente tem feito aqui o estudo passo a passo sobre essa narrativa feita pelo cronista. Você sabe que o livro de Crônicas é pós-exílico e você percebeu, quem estudou aqui com a gente, e os livros de Reis e agora está estudando o livro de Crônicas, percebe que, apesar de estar sendo contada uma mesma história, que é a história do povo de Israel, os pontos de vista são diferentes, os objetivos são diferentes, e você percebe nitidamente que a narrativa ela tem um ritmo totalmente diferente do que nós já estudamos em Samuel, em Reis. Então, quem acompanha aí já há um bom tempo as Segundas da Palavra, percebe a diferença do modo de narrativa, da abordagem do cronista, dos seus objetivos, do seu foco. Tá? Ah, Marcelo, estou chegando hoje aqui, é a primeira vez que eu estou assistindo as Segundas da Palavra. Não tem problema. O que você vai receber hoje aqui, que a gente vai estudar hoje aqui, é um material novo e independe do que você viu anteriormente, se você viu ou não viu as aulas anteriores. Mas eu recomendo que você, né, caso esteja chegando agora, conhecendo agora as Segundas da Palavra, que você procure aí no canal da Igreja das Américas, no canal, no YouTube, o nosso canal de comunicação, você tem as playlists aí preparadas, as aulas estão gravadas aí no canal para que você possa recuperar, para que você possa rever ou até pela primeira vez assistir a essas aulas. Então, se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente, manda uma mensagem para o WhatsApp da Igreja das Américas e você vai ter aí a sua dúvida, a sua pergunta atendida também. E também aproveite esse momento aqui do encontro, essa aula inédita, você pode também colocar suas perguntas aí nos comentários, no chat, interagindo com a gente, né? Curta o vídeo, compartilhe, a gente sempre pede isso, né? Participe interagindo intensamente, ativamente aqui do nosso encontro e fique também à vontade para contribuir aqui com o nosso estudo sobre crônicas. Então, nesse momento final, nós vimos na semana passada os preparativos que Davi fez, vimos que ele já fez os preparativos materiais e os capítulos 23 até 27 são ocupados com uma detalhada lista de trabalhadores, levitas, sacerdotes, porteiros, os oficiais de Davi, os tesoureiros. Então, Davi estrutura a sua administração e você percebe que essa administração estruturada por Davi está centrada na construção do templo. A gente sabe que Davi queria construir a casa de Deus, mas Deus disse: não, Davi, você não vai construir. Eu é que vou dar casa para você. E essa promessa, irmãos, é importante porque é da raiz de Davi, é do trono de Davi que virá o Messias. Então, quando Deus diz a Davi que ele é quem vai fazer casa para Davi, Deus está mostrando que Davi é o rei, que é segundo o coração de Deus, mas ele foi escolhido por Deus, ele foi levantado pelo Senhor para cumprir a vontade de Deus, para fazer tudo conforme a vontade de Deus. E você vai perceber que o reinado de Davi é referência para os outros reis. E aí eu vou fazer um flashback aí nos nossos estudos mais antigos. Quando você leu o livro de Reis, o primeiro e segundo Reis, você percebeu que há uma fórmula de introdução dos reis, né, quando a história é contada,
é o autor lá do livro de Reis, dos livros de Reis, que na verdade formam um único volume, ele usa uma fórmula de introdução e de apresentação daquele rei. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele não seguiu o caminho de Davi, ele não fez conforme Davi. Então, essa fórmula, ela é repetida para os reis, tanto do norte quanto do sul, e um ou outro, são poucos reis dentro dessa narrativa que vão fazer a vontade de Deus e vão fazer aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus estabelece na sua lei, conforme fez Davi. Então, Davi se torna uma referência para os reis que virão depois dele. A referência, o padrão de referência é Davi. Mas a gente sabe que o filho de Davi é Jesus. O filho de Davi é o Senhor Jesus Cristo, e ele, para a gente hoje, muito mais do que o rei humano falho, como foi Davi, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele não falha, e ele não falhou, e fazendo paralelo, o filho de Davi, como ele foi chamado, lá pelo cego em Jericó, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitas vezes, lá no Novo Testamento dos Evangelhos, vai se fazer essa associação em relação a Davi, o paralelo com respeito a Davi. Inclusive no livro de Atos, as pregações de Pedro, ali no Pentecostes, vão fazer referência a Davi, mas vão dizer, olha, quando o texto diz, não permitirá que o teu santo veja a corrupção, Pedro vai explicar que essa palavra se refere a Jesus e não a Davi, porque Davi foi sepultado, foi recolhido ali a sua geração, seus pais, mas o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então Pedro faz essa comparação, mostrando que Jesus Cristo é o verdadeiro rei, ele é o rei esperado, ele é o Senhor desejado, ele é o homem segundo o coração de Deus, ele é o filho de Deus, ele é o filho de Davi, humanamente falando, pela raiz humana ele é filho de Davi, mas ele é filho de Deus e ele foi revestido de poder, ele é o Senhor dos senhores, apesar de, na sua primeira vinda, aguardamos a volta do Senhor, mas na sua vinda, na plenitude dos tempos, Jesus se esvaziou da sua glória, Jesus se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora ele está exaltado, agora ele está à direita de Deus e intercede por nós, de onde virá para buscar a sua igreja. Mas, voltando aqui para a história de Davi, Davi é um homem falho como nós, Davi foi uma pessoa pecadora como nós, mas Deus o escolheu, Deus o chamou para essa obra. E no capítulo 28, Davi vai apresentar Salomão como o seu sucessor. Lembra que eu já conversei sobre isso e no final do reinado de Davi, devido à sua condição precária de saúde, Davi vai morrer com cerca de 70 anos. O capítulo 29 vai mostrar isso para a gente. Ele começou a reinar com 30, reinou 40 anos, então nós deduzimos que ele tem aí chegado aos 70 anos aproximadamente, um pouquinho mais de 70 anos, mas Davi, ele na sua velhice, ele está numa condição de saúde muito precária. E no final desse reinado de Davi, há uma corregência com Salomão. E aí é que entra uma questão importante que eu queria que vocês acompanhassem comigo no capítulo 28, é sobre essa acreditação de Salomão. Olha só, irmãos e irmãs, Davi teve muitos filhos. Davi teve filhos em Hebrom, Davi teve filhos em Jerusalém. A gente sabe a história e a gente sabe a tragédia familiar que Davi experimentou por sua própria responsabilidade, por sua falta de, muitas vezes, de pulso, de liderança dentro da família. Então ele experimentou algumas tragédias pessoais, com morte de filho, um filho matando o outro. Absalão mata Amon, porque Amon havia estuprado a sua irmã, violentado a sua irmã, Tamar. Depois Absalão vai fazer uma revolta. Depois tem a revolta de Adonias. Assim, a gente tem vários momentos trágicos na história da família de Davi. Esse não é o foco do nosso estudo hoje, mas eu quero dizer o seguinte: Salomão não era o filho mais velho. Salomão não era o filho mais velho. Mas Deus fala a Davi que escolheu Salomão para o seu sucessor. E isso é, no mínimo, curioso,
porque a gente sabe que Salomão é filho de Batseba. Batseba, que a gente conhece a história, teve aquele relacionamento adulterino com Davi. E ela concebeu uma primeira criança que veio a falecer, e depois veio Salomão, que também é chamado Jedidias. Jedidias significa amado do Senhor. E Salomão, homem de paz. Então, esse momento de transição é importante, essa passagem de autoridade, de comando, de governo para Salomão é uma transição importante, é uma transição que eu diria é um momento difícil, né, de transição, porque quando você tem uma referência, um grande rei como Davi, o que se espera do sucessor? E Salomão era o jovem, Salomão era aqui uma criança nesse tempo, né? Criança em termos figurados, né? Dentro da realidade de Israel daquele tempo, né? Até os 40 anos era considerado uma criança, um jovem. Então, Salomão vai assumir essa liderança e ele precisa ser acreditado. Primeiro, porque Deus o escolheu. Ele é o filho escolhido para suceder Davi. E deve haver uma aceitação também do povo, deve haver um reconhecimento também do povo. Então essa é a fase que Davi vai fazer a transição do seu governo para Salomão, e você vai ver isso no capítulo 28, quando diz assim, olha, então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam ao rei, os capitães de 1000, os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Então veja, essa lista aqui, você já viu, né, nos capítulos anteriores, é a lista dos oficiais, dos comandantes de Davi. Então esses homens poderosos, os príncipes de Israel, são reunidos. Então Davi faz essa convocação. Versículo 2 diz que o rei pôs-se de pé e disse, ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito todo o preparo, né, para a edificar. Porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Então, parando aqui um pouquinho nessa primeira abordagem, o que nós precisamos entender? Mais uma vez, o cronista, ele enfatiza essa vontade de Davi, mas que não era a vontade de Deus. É interessante a gente entender, né, e olhando para o texto e trazendo uma aplicação para a nossa vida hoje, é que Deus não é um desmancha prazeres, Deus não é um estraga prazer, né? As pessoas muitas vezes se revoltam contra Deus, porque às vezes a vontade de Deus não se adequa à vontade delas ou da gente. Então, o ser humano tem essa tendência de se rebelar, revoltar-se contra Deus, porque a vontade de Deus não se alinhou à sua vontade. Então, Davi ensina uma lição importante para a gente, porque ele queria construir a casa do Senhor. A intenção de Davi era correta, era boa, mas Deus disse que ele não construiria a casa. Deus deu uma razão, porque ele é homem de guerras, ele derramou muito sangue. Davi não foi escolhido por Deus para construir a casa do Senhor. Mas o versículo 4 diz o seguinte, escuta isso. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu. Se você olhar aqui para esse capítulo 28 e fizer uma contagem aí das palavras, você vai ver que esse verbo escolheu, ele vai aparecer diversas vezes no capítulo 28. Só para você ter uma ideia, nós lemos agora o versículo 4. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Olha a promessa apontando para Cristo. Eternamente fosse rei sobre Israel. Davi não vai durar para sempre, Davi vai morrer, Davi não vai ressuscitar, mas o trono de Davi permanecerá para sempre, e o filho de Davi se assentará para sempre no seu trono, que é aqui a referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, Deus escolheu, diz aqui o versículo 4, Deus escolheu Davi, por quê? Porque a Judá escolheu
por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Então veja só, o ponto aqui, né, você vai ver que a palavra escolher vai se repetir diversas vezes aqui nesse capítulo 28. Eu diria que escolher é a palavra-chave, né, é a ideia central desse texto. O Senhor escolheu. Quem o Senhor escolheu? O Senhor escolheu Davi. O Senhor escolheu Davi para ser rei sobre Israel. E ele está fazendo uma referência aqui a Judá. Veja que, se você voltar no tempo, lá em Gênesis, Judá não é o primogênito de Israel. Judá não é o primogênito de Jacó, né? Jacó que teve seu nome mudado para Israel. Se você lembrar lá do livro de Gênesis, ele não é o primogênito, mas no final do livro, naqueles momentos finais, os capítulos finais, é interessante porque Deus levanta Judá dentre os seus irmãos. Quando os irmãos de José estão perante o governador do Egito, seu irmão José, eles temem. E quem faz a defesa, quem se coloca ali, né, para interceder, para negociar, para fazer uma defesa, é Judá. Judá assume a responsabilidade, Judá assume a liderança dos irmãos. É muito interessante. Rúben, que era o primogênito, desonrou o leito do seu pai, deitando-se com a sua concubina. Então, Rúben perdeu aquele seu status, né, de primogênito, de líder, porque ele não adotou uma conduta, né, correta diante da palavra de Deus, diante do seu pai. Ele desonrou o seu pai. Judá, apesar dos pesares, apesar dos seus erros, você conhece a história de Judá e Tamar, né? Você tem ali uma sucessão que é dada aos filhos de Judá através de Tamar, e aí você tem o Pérez, né, que vai ser o filho de Judá, e dessa linha sucessória você vai chegar até Davi. Então o que é interessante você perceber? Que Deus levantou Judá. Judá não era o primogênito, mas Deus fez com que ele tivesse proeminência sobre os seus irmãos, se tornasse líder em Israel. E assim Deus confirma essa liderança ao escolher Davi. E é isso que Davi está contando. Davi está contando essa história. Davi está dizendo o seguinte: olha, a escolha que Deus fez a meu respeito para ser rei sobre Israel não vem de hoje, ela vem lá do início, da escolha que Deus fez em Judá. Deus escolheu Judá. Se você olhar as bênçãos de Jacó sobre os seus filhos, você vai perceber que Judá, ele ganha esse destaque como príncipe, como um líder entre os seus irmãos. Mas vamos avançar um pouquinho. Então, Deus escolheu Davi porque ele se agradou. Davi era o filho mais novo. Vamos entender as ironias, né, entre aspas, das decisões que Deus faz, das escolhas de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus chama quem Ele quer, Deus levanta quem Ele quer. E Davi é um exemplo claro disso. Quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir um rei por ordem do Senhor, e os filhos de Jessé são perfilados ali, colocados ali em formatura para que o profeta, né, escolha um ungido, Deus fala: você, Samuel, deve ver como vê o Senhor. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. E Samuel passa em revista aqueles jovens, guerreiros, soldados, fortes, mas o Senhor não diz, não confirma nenhum deles como rei. E a pergunta de Samuel para Jessé: não tem mais nenhum filho? Acabaram-se os seus filhos? Ah, tem um garoto, tem a raspa do tacho, o caçula. Davi está tomando conta das ovelhas. Davi era tão improvável, Davi era tão inesperado, que sequer formou ao lado dos irmãos. Porque se Deus tivesse que escolher, dentro do pensamento humano, se Deus tivesse que escolher, tinha muita gente na frente da fila, meus irmãos. A fila era grande. Até chegar em Davi, a chance era remota, humanamente falando. Mas Deus
é quem escolhe, Deus é quem levanta, Deus é quem capacita, Deus é quem se agrada. A gente tem que entender que quando o texto fala, porque ele se agradou de mim, versículo 4, lá no final diz isso, ele se agradou de mim, eu me lembro lá de Gênesis também, quando Noé, naquela geração, naquela sua geração antediluviana, né? Aquela geração antes do dilúvio, antediluviana, diz o texto que Noé achou graça diante de Deus. E quando o texto fala que Noé achou graça diante de Deus, não é que haja um mérito em Noé. Quando Deus se agrada de Davi, não é que haja um mérito em Davi, mas é a graça de Deus, é o agrado de Deus, é o amor de Deus que se manifesta nessa escolha, ao separar, seja Noé, seja Davi, para a obra que o Senhor quer fazer através dele. Então, a palavra-chave aqui é Deus escolhe. Deus escolhe. Deus não escolhe segundo o critério humano. Deus escolhe segundo a sua vontade, que é soberana. E aí vamos para o versículo 5. Palavra-chave, escolheu. Veja, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Então veja, de tantos filhos que Davi possuía, Salomão, que não era o mais velho, foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus para suceder Davi. E aí, a gente tem que entender, a gente tem que crer, a gente tem que abraçar, viver intensamente a vontade de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa entender isso. Ah, Marcelo, mas eu não entendo. Tudo bem, se a gente não entender, a gente tem que crer e assim mesmo abraçar a vontade de Deus. Então, o exemplo que nós vemos aqui na história contada por Davi, diante dos príncipes de Israel, ele está dizendo, olha, Deus me escolheu, eu era o improvável, eu era o que não estaria na lista, mas Deus me colocou na lista e me escolheu daquela lista. Deus me levantou como rei, e agora Deus levantou Salomão. Apesar de ter muitos filhos, ele foi escolhido por Deus para suceder-me no trono. Então, ele vai aqui apresentar Salomão como sucessor. E mais, Davi, como nós já falamos, tinha o desejo de construir a casa, mas Deus diz aqui no versículo 6, e me disse, Davi está contando o que Deus disse para ele, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Escolhi novamente, né? O texto, como eu já falei, ele tem como uma ideia central, e aqui a palavra-chave é escolha. Quem escolhe é Deus. Quem escolhe é o Senhor. E aqui a gente está falando sobre alguém que foi escolhido para ser rei e para construir um templo. E hoje, como é que nós lidamos com essa questão da escolha de Deus? Tem gente que tem ojeriza a esse tema. Tem gente que não consegue confiar na escolha benigna, amorosa de Deus. E a gente não vai entrar aqui nessa seara hoje, meus irmãos, não há tempo para isso hoje, né, para falar sobre doutrina da eleição, da escolha de Deus. A gente não vai entrar nessa seara, mas eu queria que você ficasse confiante em Deus, acerca da escolha soberana dele e da vontade dele que é perfeita, agradável. Deus que é um Deus amoroso, que não escolhe por méritos, mas que escolhe por sua graça. Davi se agradou, Deus se agradou de Davi, ou seja, Deus estendeu a Davi a sua graça, manifestou a sua graça a Davi, de modo que ele foi levantado como rei sobre Israel. Então veja, aqui nesse momento então, Davi fala aos príncipes. Então ele vai dizer o seguinte, né? É interessante, aqui eu queria fazer um paralelo que é inevitável, tá? É um paralelo que é inevitável entre Moisés e Josué e Davi e Salomão. Esse paralelo, eu posso afirmar para vocês que é inevitável, e o texto, ele realmente ele trabalha essa lógica da sucessão de Moisés por Josué e de Davi por Salomão. Então, as mesmas estruturas que você vai encontrar
lá em Deuteronômio, no início de Josué, elas vão aparecer aqui em 1 Crônicas, capítulo 28. E não é por acaso, não é por acaso, né? O cronista está escrevendo para aquela geração que está voltando para a terra. Então o cronista ele quer trazer para aquela nova geração que está voltando para a terra, para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o reino de Judá, né, que apesar de ser vassalo, mas o Ciro, né, o rei da Pérsia, ele vai dar essa liberdade, ele vai investir nesse retorno. Então é interessante a maneira como, né, Deus conduz os impérios para que a sua vontade se cumpra com o retorno aí, depois de 70 anos, desses judeus para sua terra. Então, o cronista está querendo incentivar o povo a entender, a crer na reconstrução. Então, ele está fazendo essa referência. Então, o paralelo aqui é proposital entre Moisés e Josué e Davi e Salomão. Então, veja só, um ponto aqui de semelhança que você vê claramente. Quando Davi se refere aqui no versículo 8, ele diz: agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus, versículo 8, perante o nosso Deus que me ouve, e eu vos digo, guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, empenhai-vos por eles, para que possuais essa boa terra, e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Olha a fala de Davi, como ela se assemelha à fala de Moisés. Para que possuais essa boa terra. A aliança de Israel com Deus, que lhe garantia permanecer na terra, possuir a terra, ali a terra de Canaã, aquela terra da Palestina, era uma aliança fundamentada na obediência à palavra de Deus, à lei do Senhor. Então, essa fala de Davi para o povo, ela tem um paralelo com a fala de Moisés para o povo de Israel naquela peregrinação e naqueles momentos que antecedem a conquista de Canaã. Versículo 9, tu, meu filho Salomão, agora ele fala para o filho, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele se deixará achar por ti. Se o deixares, te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Lembra de Josué? Lembra quando, lá em Deuteronômio, no final de Deuteronômio, você vai ter a palavra de Moisés para Josué, exatamente assim. Exatamente assim a fala de Moisés para Josué. E depois, no início do livro de Josué, no capítulo 1, nós temos o próprio Senhor falando com Josué, dizendo, não te mandei eu, tão somente ser forte e corajoso. Lá era para fazer tudo conforme a lei. Ser forte e corajoso. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, mas faça tudo que está escrito no livro dessa lei. Conquiste a terra. Agora, a fala é, ser forte e corajoso, ser forte e faze a obra. Então, meus irmãos, há um paralelo entre, né, essa passagem de comando, de direção de Moisés para Josué e de Davi para o seu filho Salomão. É interessante que, eu vou passar agora para o versículo 19, diz assim, olha, tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, que o Davi vai fazer uma lista aqui de todo o material que ele preparou para o templo, vai aparecer aqui um resumo, né, desse material. E aí o texto registra no versículo 19, tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, as obras desta planta. Olha, Davi entrega para Salomão a planta do templo. Davi entrega para Salomão todo o planejamento. Lá no versículo 12, a planta de tudo quanto tinha em mente. E é interessante que essa narrativa, né, de que Davi deu a Salomão a planta do templo, Davi entregou a Salomão todos os recursos para ele construir, é interessante porque o versículo 19 registra que tudo isso foi mandado pelo Senhor. E aí eu quero recordar novamente um tema. Davi sabia que ele não seria o construtor. Davi, Deus falou para ele claramente,
olha, Davi, eu te escolhi para muitas coisas, mas eu não te escolhi para construir o templo. Davi poderia ter adotado uma atitude de rebeldia e cruzado os braços. Mas a postura de Davi foi preparar o caminho, foi preparar todo, pavimentar a estrada que Salomão usaria para cumprir o seu ministério, para cumprir o seu chamado. Eu me lembro, meus irmãos, de João, que nós chamamos de Batista, né? João, que era primo de Jesus, o profeta, a voz do que clama no deserto, aquele que, no seu tempo, foi o precursor de Jesus. No momento em que João encontra com Jesus, eles têm aquele encontro registrado no Evangelho, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outro momento, os discípulos de João vão relatar a ele que Jesus estava ficando famoso, conhecido, Jesus estava despontando, e aí João responde: convém que ele cresça e que eu diminua. João entendeu claramente o chamado dele. João entendeu que o papel dele era preparar o caminho do Senhor. E ele diz que ele não é digno de desatar as correias da sandália do Senhor. Ele diz: olha, eu batizo com água para arrependimento, mas vem alguém depois de mim, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. E ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele tem na mão a pá, e ele vai limpar a eira, e ele vai separar, né, ali o que é dele, o que não é, e ele vai salvar. Ele vem para salvar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João entendeu claramente que era o tempo da sua retirada. Convém que ele cresça e que eu diminua. João tinha muita popularidade. João era muito conhecido, João era muito amado, sabe? João era muito respeitado, até por Herodes. No momento em que João é colocado na prisão por Herodes, Herodes ia conversar com ele pessoalmente lá no calabouço, e Herodes ouvia o que João falava. Então, havia um grande respeito, uma grande fama, e João era um homem de Deus, mas ele entendeu o momento de passar. E ele disse: convém que ele cresça, que eu diminua. Davi fez isso com seu filho Salomão, né? Deixou para ele tudo pronto, para que Salomão refletisse aqui, para que Salomão pudesse, né, manifestar esse esplendor de glória por ter sido escolhido por Deus para a construção do templo. No versículo 20, já caminhando para a nossa conclusão de hoje, o versículo 20 diz assim: olha, disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eu quero terminar com essa palavra de encorajamento que Deus dá a Salomão através de Davi. E eu repito, é a palavra que Josué ouviu de Moisés e depois do próprio Deus, de Moisés em Deuteronômio, e do próprio Senhor, ele vai ouvir lá no primeiro capítulo de Josué, você vai encontrar, e você pode fazer essa leitura do seu dever de casa. Mas ser forte e corajoso, faze a obra, não temas, não te desanimes, porque o Senhor teu Deus há de ser contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará. Irmãos, irmãs, queridos e queridas irmãs, nós precisamos hoje, ao ler essa palavra, compreender, é claro que guardadas aqui as devidas realidades históricas, entender que se Deus escolheu a gente, se Deus chamou a gente, se Deus está preparando a gente, está trabalhando na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, nós precisamos confiar na promessa, no chamado, na vontade de Deus para nós. Eu falo nós porque essa vontade de Deus, obviamente que Deus tem um propósito especial para cada um de nós, individualmente. Né? Eu não sou você, você não é eu, você não se confunde comigo, nós somos indivíduos diferentes, com chamados diferentes. Mas o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o reino do Senhor, é a glória de Deus. Então, eu digo no coletivo porque Deus nos chama hoje para reavivar o dom. Deus nos chama hoje para reavivar o chamado. Então,
Pegando o texto aqui, aplicando para a nossa vida, o Senhor nos encoraja hoje a sermos fortes, sermos corajosos, a não temermos, não desanimarmos, confiar que Ele não vai nos desamparar, que Ele não vai nos deixar, que Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Aquele que nos chamou é fiel para completar a sua obra. Aquele que nos chamou é fiel para que até o dia de Cristo Ele faça tudo o que Ele tem que fazer na nossa vida e através da nossa vida. Então, resta a nós confiar, resta a nós, né, descansar, mas não numa posição de negligência, mas é um descanso como foi Salomão. Salomão é o homem da paz. Salomão é aquele que vai dar descanso à arca do Senhor, quando o templo vai ser levantado. É o lugar do repouso da arca de Deus. Então, assim também é, guardadas as realidades históricas, né? Se é que nós podemos tirar uma aplicação desse texto para a nossa vida, nós temos que entender também, né, que dentro da nossa realidade é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor que nos encoraja, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos leva adiante, é o Senhor que cumpre na nossa vida todo o seu propósito. Eu e você fomos chamados para isso. Eu e você, nessa noite, somos mais uma vez animados, encorajados pelo Senhor a prosseguir, a fazer a vontade do nosso Deus, a continuar, né, sabendo que Ele está conosco, Ele não vai nos desamparar. Apesar de todas as dificuldades, apesar das lutas, das batalhas aí que a gente vive, Davi viveu, Salomão também viveu as dele, mas o Senhor é o mesmo. Nós podemos descansar no nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus nos dê uma noite de paz, Deus nos dê uma semana abençoada na presença dEle, que abençoe a nossa família, a nossa casa, que nos guarde, nos livre do mal. E eu espero você na próxima segunda-feira. E a gente vai fechar o livro de Crônicas com o capítulo 29. Se Deus quiser, capítulo 29 é o fechamento do livro de 1 Crônicas. E no próximo encontro, se assim Deus nos permitir, nós vamos conversar sobre esse capítulo, concluindo aqui essa etapa de 1 Crônicas aqui nas Segundas da Palavra. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro das Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau.